Graças a Deus, nesse dia lindo, 4 de julho de 26, chamando a existência de quem? Deus, vivo no meu coração, onde aqui Ele, o meu pastor, e nada me faltará, me ensina o amor e o perdão. Que eu venha, amar a todos de coração, um coração purificado, um coração aquebrantado, um coração que hoje, no século XXI, tornou-se a igreja. Por que a igreja? Igreja são vidas que todos que aqui estão, que crê que Jesus já veio e mora no coração dele, e que ele tem o Espírito Santo, porque ele for ortogado, ele aqui confessa com a boca dele que Deus é o Senhor. Por que que ele faz isso? Porque ele chegou até Deus e entendeu o mistério que estava oculto e hoje no coração daquele que crê, porque ele ama a Deus sem querer nada em troca de ninguém, apenas praticando o amor, o perdão, a paz no coração dele, que com a boca eu confesso que Deus é o Senhor e que ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, para que eu venha crer na minha salvação eterna que ele me deu. Por isso, pela graça, ele me salvou. Não segundo as minhas obras, das minhas mãos, que muitos aí querem fazer as obras, querem ganhar alma para Jesus, querem aqui formar discípulo e aí formam uma facção onde não entenderam de Deus o amor, nem o perdão, nem a paz, nem a mansidão, que é o Espírito que nos deu vida aqui, o Espírito Santo, que desceu do céu para ensinar aquele que quer aprender de Cristo, mas nem todos entenderão, porque a graça ela faz parte de um evangelho purificado já no coração. É tão bom encontrar você nesse lindo lugar, saber que você é perfeito e bom perfume de Deus, abençoado, amado, eleito e escolhido, e que fazemos parte de um corpo só. Então, a igreja é um corpo. Aqui nessa terra já, onde aqui ele consagrou aqueles que entenderam o verdadeiro amor. Então ele sendo cabeça, casando com a igreja, enxugando as lágrimas daqueles que choravam lá e hoje choram aqui. E aqui Deus desceu do céu, como diz João 6,51, e veio morar nos corações. Bem-aventurados são aqueles que choram. Choravam, hoje não choram mais, porque a alegria toma conta dele. Porque aqui a graça nos basta. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que seja o melhor dia de nossas vidas. Glória a Deus. Meu amado irmão, quando aqui entendemos o Evangelho, então a alma, no caso, o que acontece com a alma? Ela tem uma depressão, e fica no cárcere. Ela fica privada ali. Ela fica parada, ela não cresce, ela não tem alegria, ela fica triste, ela pensa até em suicídio, ela pensa em muitas coisas, porque é a alma dela. Quando você se entrega a Cristo, a Deus, sabendo que tudo na cruz ele consumou, como está escrito, João capítulo 19, versículo 30, Tetelestai, Pai, está consumado. Então ele consumou toda a obra e na cruz findou. Para que depois da cruz, os irmãos que hoje aqui estão no século XXI, eles querem fazer as obras de Deus, eles querem ganhar alma para Jesus, eles querem formar discípulo e aí formam uma facção. Por quê? Pode ser até do bem, mas é uma facção. Porque vão me induzir ao erro. Por que me induzem ao erro? Eu entendi que o dízimo nunca foi dinheiro. Deuteronômio 14:22, o dízimo era levado de ano a ano em Jerusalém, ao templo que lá estava aberto. Mas quando ele derruba o templo, Mateus 24:1, o templo somos nós. Então o dízimo era do alimento e era levado de ano a ano. Hoje os pastores mudaram o alimento para dinheiro. Então o Pix está aí. Eles têm até vergonha de falar dízimo hoje, fala Pix. Por quê? Estão roubando o povo de Deus que não entendeu aquilo que o profeta falou antes da cruz. O meu povo sofre porque te falta entendimento, conhecimento e sabedoria, como fala Oséias capítulo 4, versículo 6. E capítulo 6, versículo 6,
eu não quero sacrifício. Então, o que, que o pastor, com aquela turma que é uma facção que está ali, vai induzir você a sacrificar? É como ali um jogo, né, no mundo secular, que te induzem a jogar. Joga no bicho, joga na lota e vai jogando. Isso aí cresce. Cresce e tu vê que dá muito dinheiro para o governo. Mas os pastores, quando fazem isso nas igrejas, o dinheiro não vai para Jesus. Vai para o cofre deles. Então, se você abrir a tua mente e saber que pão e suco é uma simbologia, né? Não é a Santa Ceia, porque Jesus, quando celebra, ele celebra a Páscoa judaica. Ali está Lucas 22:14, antes do meu sofrimento, tá? Hoje você sofre porque você sofre. Você tem paixão, você tem angústia, você tem uma alma ainda presa a alguma coisa aqui nessa terra. Mas só quando ele foi para a cruz, 2,14 de Hebreus, e disse que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Jesus participou com o corpo de carne, tá? A paixão, para que por sua morte matasse, aniquilasse, destruísse esse que tinha o poder da morte, ou tem o diabo, que é o corpo de carne. Então, você dorme com esse corpo de carne, acorda com ele, e muitas das vezes, durante o dia, ele te futuca. Futuca e futuca bonito. Por quê? Você pensa, né? Nesse mundo que está, secular, que é o dinheiro. Então você vê o dinheiro, né? Entrando aí no mundo secular. Como? No futebol, na Copa do Mundo, né? Nada contra, né? As pessoas têm uma alma, né? Que tem um gosto, tem um prazer, elas têm uma alegria e parte para o futebol. Como parte para a religião, mas só que muitos que lá estão em depressão. Tem problema. A mesma coisa nas igrejas, nas congregações, porque a religião, ela não salva o cristão. Eu já falei que aqui eu pensava que o dízimo me salvava, que a Santa Ceia que eu tomava, pão e suco, me salvava. Não, isso não salva. E o batismo nas águas também não salva, porque não salva. O batismo da cruz me salvou. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 ali, eu entendi que o velho homem lá ficou. E a circuncisão foi na cruz. Ele circuncidou todos nós, gentios, na cruz, para que hoje tivéssemos acesso a ele. Por isso, chegamos até Deus. Hebreus capítulo 7, 1 em diante, você vê que no 17, 19, chegamos até Deus, para que nossa alma fosse aqui, confortada por ele. Por quê? Bem-aventurado aqueles que choram antes da cruz. Serão consolados. Depois da cruz, ele consolou. Por isso o Espírito Santo foi ortogado, Romanos 5,5, para que você fosse consolado por ele. Então, as bem-aventuranças é maravilhosa, quando você entende a graça do Evangelho, para não ficar, né, rodando aqui e fazendo a palavra de Deus no comércio, porque vão formar um teatro, vão formar uma novela, vão formar alguma coisa para prender o crente ali. Eu trabalhei com um assembleiano, né, na casa do padre, 6 anos, e ele chegou a Valdemir, irmão, eu agora mudei. Eu saí da Globo e fui para a Record. Você saiu de um problema e entrou no outro. Você tem que sair de Jesus de Nazaré e entrar no Cristo. Por isso está escrito, Romanos capítulo 7, 4, temos que servir o outro, aquele que ele citou. Então você estando na Globo ou na Record, não faz diferença, certo? Mas eu não sou contra nenhuma nem outra. Eu sou contra aquilo que se prega de errado. A doutrina, que são várias e estranhas, que Paulo mencionou, Hebreus capítulo 13, versículo 9. Então, quando você entende a graça, que o sacrifício que ele quer de todos nós é que nós o louvemos e o adoremos em espírito e verdade. Hebreus capítulo 13, versículo 5, 15, por isso ele falou. 4, 3 de João, antes da cruz. Mulher, meu Pai procura aqueles que me adoram em espírito e verdade. Como é que você vai adorar Jesus Cristo com o dízimo na mão? Que não é dinheiro, é alimento. Como é que você vai adorar Jesus Cristo com o copinho de suco que você amassa e joga fora, porque você não entendeu nada, você amassou a tua vida e jogou fora aquele copinho que você bebeu ali, e você não está sabendo que você ali serve homens desviados da verdade. Então, se o batismo da cruz para mim é suficiente, eu entendi João 3,5, antes da cruz. Tem que nascer da água do Espírito e pregar a verdade. Eu não posso aqui falar que o sangue de Deus tem poder, porque o sangue verteu lá.
para aqueles que lá estavam aguardando a salvação. Hoje, a palavra, ela é viva, é eficaz, penetra, divide alma e espírito. É a palavra. É a palavra. Por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está depois da cruz e aqui é a transição da lei para a graça. Você entendeu o evangelho. Porque ele está purificado em você, ele está abençoado, abençoou você e você consagrou através dele. Dele quem? Do Cristo. Então, toda obra que eu faço aqui, né? Para mim, terminou. No sentido de que agradar o homem. Lá você vai ter que ir fazer as obras, né? Hoje você vê que tem até festa junina nas igrejas, julina, porque no mundo secular tem. E dá dinheiro. A católica tem. Agora a evangélica também tem. Aqueles que são hipócritas, né, que não faz a festa, faz lá algo escondido, né? Porque esses são os pentecostais, né? Que botam embaixo do pano e quer ser o bambambam, quer ser aquele que diz que tem o Cristo, que Jesus vai voltar e ele vai para o céu com Jesus. Mas está totalmente enganado. O céu começa aqui. Quando você abre aqui essa boca, a tua boca, a boca de Deus, e fala, vos diz a verdade, e ela vos libertará. João, capítulo 32, antes da cruz. Mas tem que explicar. Libertará de onde? Da lei de Moisés, das campanhas, com a libertação, aquela maldição, te libertar do dízimo como dinheiro, você ajuda caso você sinta no coração essa vontade, como eu fazia. Mas quando eu abri isso aqui e entendi que o dízimo nunca foi dinheiro, Mateus, capítulo 23, eles davam o dízimo da hortelã, do endo, do cumim, mas não perdoavam, não amavam, porque eram hipócritas. Por isso ele falava, Mateus capítulo 15, versículo 7, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles estão longe de mim, em vão me adoram. Por quê? Porque não entenderam nada. Então a graça me basta. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Eu creio que você vai entender e vai receber no coração essa palavra de misericórdia, amor e o perdão. Então, aqui 3,5 de Tito, né? Quando, porém, não, 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Já foi me revelado o Espírito Santo. Eu já o tenho, já me renovou, para que eu possa pregar uma verdade que liberta. Eu não sou mais ovelha marcada de um pastor. Eu agora sou filho herdeiro do Senhor. É diferente. 6. Que ele derramou sobre nós ricamente, por Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tem a vida eterna. Por isso que pela graça sois salvos. Está ali, 2,8 de Efésios, nos salvou pela graça, nos tirou da lei e nos trouxe a graça do Evangelho, onde é que você é feliz. Irmãos, espero que você entenda essa pequena mensagem, para abrir nossos olhos, para que venhamos entender que Deus é Espírito de verdade, cuida de mim e cuida de você. Glória a Deus, obrigado, meu Pai.